Julia Quinn, História de um Grande Amor. Trilogia Bevelstock, Livro 1, Arqueiro. Capítulo 2. Não seria exagero dizer que Miranda passara anos e anos sonhando com aquele momento. E, em seus sonhos, sempre sabia muito bem o que dizer, mas a realidade parecia torná-la muito menos articulada, de modo que só conseguiu ficar olhando para Turner, sem ar, literalmente, pensou ela, sem ar. Curioso, ela sempre achou que aquela expressão fosse uma metáfora. Sem ar, sem ar. Foi o que eu pensei, respondeu ele, embora ela mal tenha conseguido escutar em meio aos pensamentos alucinados. Ela parecia sair correndo dali, mas estava paralisada. E não deveria permitir, mas queria tanto, ou ao menos achava que queria, porque certamente passara muito, muito tempo desejando aquilo, desde que tinha apenas 10 anos. E nem sabia ao certo o que estava desejando, e então os lábios dele encontraram os dela. Adorável, murmurou ele, percorrendo a face de Miranda com beijinhos delicados e sedutores, até chegar ao maxilar. Era como estar no paraíso, diferente de tudo que ela já vivera. Miranda sentira algo se acelerar dentro do peito, uma tensão esquisita, algo que se contraía e depois dilatava. Como ela não sabia ao certo o que fazer, simplesmente ficou ali, parada, aceitando os beijos que, naquele momento, voltavam por sua bochecha em direção à boca. Abra os lábios, ordenou ele, e ela obedeceu, porque era Turner, e porque ela desejava aquele beijo. Não desejara desde sempre? Ele enfiou a língua na boca de Miranda, e ela sentia-se cada vez mais atraída pelo corpo dele. Havia urgência naquele toque, naqueles lábios. E então ela percebeu que aquilo não estava certo. Aquele não era o momento com que passara anos sonhando. Ela não o desejava de verdade. Ela não sabia que Turner a estava beijando, mas ele não a desejava. E definitivamente não a amava. Não havia a menor gentileza naquele beijo. Maldição! Me beije de volta! Rosnou ele, colando os lábios aos dela, com uma insistência renovada. Havia certa aspereza, até raiva naquele beijo. Pela primeira vez naquela noite, Miranda começou a sentir medo. Não, ela tentou dizer, mas a voz se perdeu diante da boca dele. De alguma maneira, a mão dele chegando ao traseiro de Miranda, apertando, puxando para si de forma muito íntima. E ela não entendia como era possível querer e não querer, como aquele homem era capaz de deixá-la arrebatada e assustada, e como ela conseguia amá-lo e odiá-lo ao mesmo tempo, com a mesma intensidade. Não! Repetiu ela, empurrando o peito de Turner com as mãos. Não! Então ele deu um passo para trás, de repente, sem o menor desejo de continuar. Miranda Shiver, murmurou ele de forma arrastada. Quem diria? Ela deu um tapa em Turner. Ele estreitou os olhos, mas não disse nada. Por que fez isso? Perguntou a jovem, em tom autoritário, mas com a voz controlada, mesmo que tremesse da cabeça aos pés. Por que beijei você? Ele deu de ombros. Por que não? Não! Rebateu ela mortificada ao ouvir a mágoa tão clara na própria voz. Queria estar com ódio. Estava com ódio. Mas queria que isso ficasse claro em sua voz. Queria que ele soubesse. O senhor não vai se safar tão fácil assim. Perdeu esse privilégio. O desgraçado não deu uma risadinha. Estou me divertindo com esse seu jeito seguro de si. Pare com isso! Exclamou. Turner estava falando coisas que ela não entendia. O que fazia com ela o odiasse? Por que me beijou? O senhor não me amava. Ela cravou as unhas nas palmas das mãos. Idiota! Como eu sou idiota! Por que eu tinha dito aquilo? Ele, contudo, apenas sorriu. Eu esqueço que a senhorita só tem 19 anos e, portanto, ainda não entende que amor jamais é pré-requisito para um beijo.
O senhor nem sequer parece gostar de mim. Bobagem! É claro que gosto. Ele piscou como se estivesse tentando se lembrar. Afinal de contas, quão bem a conhecia. Bem, eu definitivamente não desgosto da senhorita. Eu não sou Letícia, murmurou ela. Em meio segundo, o punho dele se cerrou ao redor do braço dela, apertando quase a ponto de doer. Nunca mais mencione esse nome. Ouviu bem? Perplexa com a fúria que emanava dos seus olhos, Miranda só conseguiu encará-lo. Desculpe. Agora, por favor, me solte. Mas ele não a soltou. Apenas aliviou a tensão dos dedos. Só um pouco. Era quase como se ele estivesse tentando olhar através dela, olhando para um fantasma. Letícia. Turner, por favor. Sussurrou Miranda. Está me machucando. Algo mudou na expressão dele e Turner recuou. Desculpe, disse e olhou para o lado. Para a janela? Para o relógio? Peço desculpas, atalhou ele, por tê-la atacado. Por tudo. Miranda engoliu em seco. Precisava ir embora. Deveria ter dado um tapa e saído imediatamente. Mas ela devia ser uma pessoa desprezível, pois não conseguiu se conter e disse. Sinto muito que ela tenha feito o senhor tão infeliz. Na mesma hora, ele a encarou. Parece que a fofoca chega a cavalo. Até mesmo a sala de aula, não é verdade? Não, murmurou ela, no mesmo instante. É só que dava para ver com muita clareza. Ah, é? Miranda mordeu o lábio, pensando no que dizer. A foca chegara mesmo à sala de aula. Porém, mais do que isso, ela mesma vira com os próprios olhos. No dia do casamento, tinha ficado bem claro que ele estava apaixonado. Havia um brilho em seus olhos e, toda vez que ele olhava para Letícia, Miranda via nitidamente que o resto do mundo desaparecia para Tânia. Era como se vivesse em um mundinho particular, só os dois, e ela observasse do lado de fora. Mas ao revê-lo pela primeira vez depois do casamento, Turner estava diferente. Miranda, insistiu ele. Ela ergueu o rosto. Era evidente para qualquer pessoa que o conhecia desde antes do casamento que o senhor estava infeliz. Como assim? Ele a encarou tão intensamente que Miranda sabia que deveria dizer a verdade. Antes o senhor sorria, disse ela baixinho. Sorria muito. O sorriso chegava aos seus olhos. E agora? Agora, o senhor é um homem frio e severo. Ele fechou os olhos, e por um momento Miranda achou que tinha magoado Tânia. Mas então, ele lançou um olhar penetrante, e um dos cantos de sua boca se ergueu em um sorriso debochado. Sou mesmo. Ele cruzou os braços e se apoiou numa estante de livros, em um gesto insolente. Por favor, Miranda, me diga, quando foi que ficou tão perspicaz? Miranda engoliu em seco, lutando contra o nó de decepção que se formava por um momento, enquanto ele estava de olhos fechados. Miranda até chegar a acreditar que ele a compreendera. Não exatamente as palavras, mas o significado por trás delas. Sempre foi assim, declarou ela. Mesmo o senhor comentava quando eu era pequeno. Seus olhos castanhos, enormes, falou ele com uma risada insensível. Sempre em mim onde quer que estivesse. Achava mesmo que eu não percebia que a senhorita gostava de mim. Os olhos de Miranda ficaram marejados. Como ele podia ser tão cruel? O senhor sempre foi muito gentil comigo quando eu era criança, sussurrou ela. Creio que sim, mas isso foi há muito tempo. Sei disso melhor do que ninguém. Ele não disse nada, e ela também não. Então, por fim, vai embora. A voz dele saiu rouca e cheia de dor e decepção. Miranda obedeceu, e naquela noite não escreveu nada em seu diário. Na manhã seguinte, Miranda acordou com um único objetivo em mente: ir para casa. Por mais que fosse perder o café da manhã,
Por mais que houvesse nuvens carregadas no céu e ela fosse obrigada a enfrentar uma chuva torrencial, ela só não queria estar ali, com ele, na mesma casa, na mesma propriedade. Era muito triste. Ele se fora. O Turner que ela conhecera, o homem que por tanto tempo ela havia adorado. Se fora. É claro que nas ocasiões em que ele viera visitar os pais de Miranda, percebera que algo estava diferente. Na primeira vez, os olhos dele já deixavam claro. Depois, fora a boca, as rugas pálidas de raiva no canto dos lábios. Ela havia sentido, mas só naquele momento se permitiu de fato reconhecer. Você está acordada! Era Olivia, já vestida, bela, até mesmo em seus trajes de luto. Infelizmente, murmurou Miranda. O que disse? Miranda abriu a boca e então se deu conta que Olivia provavelmente não estava esperando uma resposta. Então, por que se dar ao trabalho? Bem, é melhor você se apressar, disse Olivia. Faça vestir enquanto eu chamo a Aya para os ajustes finais. Ela faz mágicas com cabelos. Miranda ficou se perguntando em que momento Olivia perceberia que ela não mexera um único músculo. Miranda, levante-se! Miranda teve um imenso sobressalto. Céus, Olivia! Ninguém lhe ensinou que é falta de educação gritar aos ouvidos de outro ser humano? Olivia encarou com um rosto pouco próximo demais. Para falar a verdade, vocês não está parecendo muito um ser humano. Miranda rolou para o lado. Não estou me sentindo um ser humano hoje. Vai se sentir melhor depois do café da manhã. Não estou com fome. Mas você não pode perder o desejum. Miranda trincou os dentes. Deveria ser ilegal uma pessoa ser tão alegre antes do meio-dia. Miranda. Ela enfiou o rosto no travesseiro. Se disser meu nome mais uma vez, vou ter que matá-la. Nós temos trabalho a fazer. Miranda hesitou. Que diabo Olivia estava falando? Trabalho? Sim, trabalho. Olivia arrancou o travesseiro do rosto da amiga, atirando-o ao chão. Tive uma ideia maravilhosa. Na verdade, sonhei. Você só pode estar brincando. Tudo bem, é brincadeira sim. Mas a ideia me ocorreu hoje de manhã, enquanto eu ainda estava deitada. Olivia sorriu. Sorriso felino, do tipo que indicava uma. Ou ela tivera um lampejo de genialidade, ou estava prestes a destruir o mundo como todos o conheciam. Então, ela esperou. Provavelmente, um dos únicos momentos da vida em que esperou por algo. Até que Miranda premiasse com: Muito bem. Que ideia foi essa? Você! Eu! E o Winston? Por um instante, Miranda não soube o que dizer. E então... Você perdeu a razão. Olivia deu de ombros e se sentou. Olha só um gênio! Pense bem, Miranda! É perfeito! Miranda não conseguia nem começar a pensar em nada que envolvesse o sexo oposto naquele momento. Que dirá um indivíduo do sexo oposto de sobrenome Bevelstock? Mesmo que não fosse Tanner. Você conhece muito bem e já está na idade, disse Olivia contando nos dedos. Miranda balançou a cabeça e escapuliu pelo outro lado da cama. Olivia, contudo, era muito ágil e em poucos segundos já estava ao lado dela. Eu sei que não quer debutar em uma temporada em Londres, prosseguiu ela. Você mesma já disse isso, em inúmeras ocasiões. Sei que odeia ter que conversar com pessoas que não conhece. Miranda tentou se esquivar da amiga, disparando na direção do guarda-roupa. Você já conhece Winston. Como já observei, o que ele excluiu da necessidade de conversar com estranhos. Além do mais, Miranda deu de cara com um sorriso sorridente de Olivia. Isso faria de nós irmãs. Miranda ficou imóvel, com os dedos cerrados no tecido do vestido que acabara de tirar do armário. Seria ótimo, Olivia, disse ela, porque, honestamente, o que mais poderia dizer? Ah, fico felicíssima que concorde, exclamou Olivia, abraçando a amiga. Será maravilhoso, esplêndido, mais do que esplêndido, será perfeito! Miranda ficou imóvel, perguntando-se como conseguira se meter em uma enrascada daquelas. Olivia recuou, ainda radiante, e falou: Winston não perde por esperar. Mas seu propósito é formar esse casal ou derrotar seus irmãos?
Ora, as duas coisas, é claro, admitiu Olivia, soltando Miranda e se largando em uma cadeira. Faz diferença. Miranda abriu a boca para responder, mas Olivia foi mais rápida. É claro que não. Só o que importa é o objetivo maior. Miranda, honestamente, fico surpresa que não tenha pensado nisso antes. Como estava de costas para Olivia, Miranda se permitiu um sorriso. Claro que ela nunca havia pensado nisso antes. Sempre estivera ocupada demais sonhando com Turner. E eu bem notei o Winston olhando para você ontem à noite. Só havia 5 pessoas no cômodo, Olivia. Ele não tinha como não olhar para mim. Mas era o jeito como ele olhava, persistiu Olivia. Era como se ele nunca tivesse visto você antes. Miranda começou a se vestir. Tenho certeza de que você está enganada. Não estou, não. Vire-se, Miranda. Vou fechar seus botões. Nunca me engano sobre essas coisas. Paciente, Miranda esperou Olivia terminar de ajustar o vestido dela, e então pensou melhor. E quando foi que você teve a oportunidade de se enganar ou não? Olivia, vivemos enfurnadas aqui no campo. Nunca tivemos nenhuma oportunidade de testemunhar duas pessoas se apaixonando. Mas é claro que tivemos. Teve o Billy Evans e... Eles tiveram que se casar, Olivia. Você sabe muito bem disso. Olivia fechou o último botão. Levou as mãos aos ombros de Miranda e a girou, de modo que as duas ficaram frente a frente. Havia certa malícia em seu semblante, até para os padrões da própria Olivia. Sim, mas por que eles tiveram que se casar? Porque estavam apaixonados, ora essa. Não me lembro de você ter previsto essa união. Absurdo! Claro que previ. Você estava na Escócia, e eu não podia comentar sobre isso em uma carta. Por escrito, tudo teria parecido muito sórdido. Miranda não concordava. Afinal, uma gravidez não planejada era uma gravidez não planejada e ponto final. Escrever sobre isso não mudava nada. Em todo caso, Olivia tinha certeza então. Todos os anos, Miranda passava 6 semanas com os avós maternos na Escócia. E Billy Evans se casara em um desses períodos de ausência. Era típico de Olivia encontrar um argumento que Miranda não fosse capaz de refutar. Vamos tomar café, então? Perguntou ela exausta. Jamais conseguiria se esquivar. Além disso, na noite anterior, Turner estivera bastante alterado. Se existia justiça no mundo, ele passaria a manhã inteira esparramado na cama, com dor de cabeça latitante. Só depois que Maria arrumar seu cabelo, decidiu Olivia. Não podemos deixar nada ao acaso. É nosso dever deixá-la sempre linda. Ah, e não me venha com esse olhar. Você é muito mais bonita do que pensa que é. Olivia. Não. Não, eu me expressei mal. Você não é bonita. Eu sou bonita, mas de uma maneira entediante. Você é algo mais. Um rosto comprido demais. Não. Ao menos, não tanto quanto era quando você era criança. Olivia inclinou o rosto para o lado e não disse nada. Nada. O que foi? Perguntou Miranda, cheia de suspeita. Acho que você cresceu e apareceu. A mesma coisa que Turner dissera. Havia tantos anos. Um dia a senhorita vai crescer e aparecer, e será tão bonita quanto já é inteligente. Miranda odiava o fato de ainda se lembrar daquilo, e odiava o fato de estar sentindo vontade de chorar. Olivia, vendo o semblante emocionado da amiga, também ficou com os olhos marejados. Ah, Miranda, disse ela, abraçando-a com força. Eu também amo você. Nós seremos as melhores irmãs. Mal posso esperar. Quando Miranda chegou à mesa do café da manhã, 30 minutos depois, jurou que nunca havia passado tanto tempo arrumando o cabelo, e depois jurou que jamais repetiria a dose. Seu estômago roncava. Bom dia, família, disse Olivia alegremente, pegando um prato no aparador. Onde está Turner? Miranda fez uma prece silenciosa em agradecimento. Ainda na cama, imagino, respondeu Lady Woodland. Pobrezinho. Passou por um choque tanto. Está tendo uma semana pavorosa. Ninguém disse nada. Ninguém na família jamais gostara de Letícia. Olivia interrompeu o silêncio. Certo. Bem, tomara que não morra de fome. Ele também não jantou conosco ontem à noite. Olivia, a esposa dele acabou de falecer.
ralhou Winston. Em virtude de um pescoço quebrado ainda por cima. Custa ser um pouco menos dura com ele. Se estou preocupada com o bem-estar dele, é porque o amo, retrucou Olivia com a petulância que reservava apenas para o irmão gêmeo. Ele não está comendo. Eu mandei que levassem comida ao quarto dele, declarou a mãe, colocando um fim na discussão. Bom dia, Miranda. Miranda se sobressaltou. Estava distraída, observando Winston e Olivia. Bom dia, Lady Rutland, respondeu apressada. Espero que tenha dormido bem. Tão bem quanto possível. A condessa suspirou e bebeu o chá. Estávamos passando por um período turbulento. Enfim, devo agradecer-lhe, mais uma vez, por ter passado a noite conosco. Miranda, sei que foi um grande alento para Olivia. Não há do que, senhora, murmurou Miranda. Sempre fico muito feliz em ajudar. Miranda seguiu Olivia ao aparador e serviu seu prato. Quando olhou para a mesa, descobriu que Olivia deixara para ela o assento ao lado de Winston. Ela se sentou e olhou para os Bevelstocks. Todos sorriam para ela. Lord e Lady Bevelstock, de forma amistosa. Olivia, com um traço de malícia, e o Winston... Bom dia, Miranda, cumprimentou ele animado. E em seus olhos havia... interesse? Deus do céu, seria possível que Olivia estivesse certa? Havia, de fato, alguma coisa diferente no olhar de Winston. Muito bem, obrigada, disse Miranda perturbada. Winston era praticamente seu irmão, não era? Não era possível que ele pensasse nela daquela forma. E o mesmo valia para ela. Mas se ele podia pensar, será que ela também não podia? E... pretende passar a manhã em Heatherbricks? Perguntou ele. Pensei que seria uma boa ideia fazer um passeio a cavalo. Talvez depois do café da manhã? Oh, céus, Olivia estava certa. Surpresa, Miranda ficou boquiaberta. Ah, murmurou ela. Ainda não decidi. Olivia deu um chute na amiga por baixo da mesa. Ai! O que houve? O peixe está ruim? Perguntou Lady Woodland. Miranda balançou a cabeça. Ah, não. Desculpe. Disse ela pigarreando. Foi só uma espinha, acho. Por isso eu nunca como peixe no café da manhã, declarou Olivia. O que me diz, Miranda? Insistiu Winston. O sorriso em seu rosto era uma pérola. Um sorriso indolente e travesso que, sem dúvida, permitiria 1000 corações. Vamos fazer um passeio a cavalo? Encolhendo as pernas com cuidado, para sair do alcance de Olivia, ela respondeu. Lamento, mas não trouxe meus trajes. Era verdade, e ela realmente lamentava, pois estava começando a pensar que um passeio com Winston ao ar livre poderia ser o plano perfeito para expulsar Turner de seus pensamentos, afinal. Posso lhe emprestar, falou Olivia com um sorriso doce, enquanto comia a torrada. Ficará um pouco grande, mas creio que não fará mal. Então está decidido, disse Winston. Será maravilhoso colocar a conversa em dia. Faz séculos desde a última vez que conseguimos conversar. Miranda se pegou sorrindo. Era muito fácil estar com Winston, mesmo tendo ficando atordoado ao perceber as intenções dele. Creio que já faz anos. Quando você vem passar as férias, eu sempre estou na Escócia. Mas hoje não, anunciou ele alegremente. Então pegou o chá, sorrindo para ela, e Miranda ficou perplexa ao notar como ele lembrava. Um Turner mais novo. Winston tinha 19 anos, a mesma idade que Turner tinha quando ela se apaixonara por ele. Quando foi apresentada a ele, corrigiu-se ela. Não estava apaixonada por ele, só tinha achado que estava. Mas agora entendia seu erro. 11 de abril de 1819. Fiz uma esplêndida cavalgada com Winston hoje. Ele se parece muito com o irmão, isto é, se o irmão fosse gentil e atencioso, e se tivesse um pingo de senso de humor. Turner não dormira bem, mas isso não surpreendia. Raramente tinha uma boa noite de sono. E de fato, pela manhã, ainda estava de mau humor, e irritado, sobretudo consigo mesmo. O que dera nele para beijar Miranda Chivo? A garota era praticamente sua irmã mais nova. Tudo bem que estivesse com raiva, e talvez um pouco bêbado,
Mas nada disso era desculpa para um comportamento tão deplorável. Letícia havia destruído muitas coisas dentro dele, mas por Deus, ele ainda era um cavaleiro. Se não, o que lhe restaria? Ele nem sequer havia sentido desejo por Miranda. Nem um pouco. Conhecia bem a sensação, a necessidade avassaladora de marcar território e possuir a mulher em questão. Mas o que sentira por Miranda? Bem, não sabia certo o que, mas não fora desejo. O problema eram aqueles imensos olhos castanhos. Aqueles olhos vinham tudo, deixavam Tanner inquieto. Sempre fora assim. Mesmo quando ainda era criança, ela sempre parecera dotada de uma sabedoria peculiar. Na noite anterior, em pleno escritório do pai, ele se sentira exposto, transparente. Ela era apenas uma garota que mal havia concluído os estudos, mas, ainda assim, o compreendera melhor inteiramente. A intromissão havia deixado possesso, e Tanner descontara nela, da única forma que no momento parecera apropriada. Só que no fim das contas, nada poderia ter sido menos apropriado. E agora, ele teria que pedir desculpas. Por Deus, a simples ideia de ter que se desculpar já era intolerável. Seria muito mais fácil fingir que nada havia acontecido e ignorá-la pelo resto da vida. Mas era óbvio que isso não seria possível. Não se ele tivesse qualquer intenção de manter o contato com a irmã. Além disso, Turner esperava que ainda houvesse dentro de si algum resquício de cavalheirismo e decência. Letícia havia destruído a maior parte da bondade e da inocência em sua alma, mas tinha que ter sobrado ao menos um pouco. E um cavalheiro sempre pede desculpas quando se comporta de forma incorreta diante de uma dama. Quando Turner chegou à mesa do café da manhã, a família já não estava mais lá. Melhor assim. Comeu rápido e engoliu o café, e optou por tomar sem açúcar, um ato de autopunição, sem sequer piscar quando o líquido fumegante e amargo desceu-lhe pela garganta. Deseja mais alguma coisa, senhor? Turner ergueu o rosto e viu o criado postando ao lado dele. Não, respondeu. Por ora não. O criado recuou, mas não saiu do salão, e Turner decidiu naquele instante que estava na hora de ir embora de Haverbreak. Havia gente demais ali. Maldição! Ele apostava que sua mãe havia instruído todos os criados a vigiá-lo bem de perto. Ainda com um semblante emburrado, ele afastou a cadeira e marchou pelo corredor. Já havia alertado o valete que partiriam, sem demora. Em questão de 1 hora já poderia estar na estrada. Faltava apenas encontrar Miranda e acabar logo com aquela maldita história. Assim, ele podia voltar para casa e passar os dias se remoendo e... Risos. Ele ergueu o rosto. Winston e Miranda haviam acabado de entrar em casa, ambos com a tez rosada, emanando ar fresco e raios de sol. Tanner ergueu a sobrancelha e se deteve, esperando para ver em quanto tempo os dois notariam a presença dele ali. E foi então... Estava claro que Miranda chegava à conclusão de uma história. Que eu soube que não dava para confiar chocolates a Olivia. Winston deu uma gargalhada, olhando para ela com ternura. Você está mudada, Miranda. Ela enrubesceu de forma graciosa. Não acho. Eu apenas cresci. Isso é verdade. Turner sentiu vontade de vomitar. Você realmente achou que, depois de todo o tempo que passou na escola, voltaria e me encontraria exatamente como antes? Winston não conteve um riso. Talvez, mas devo dizer que fico impressionado com a mudança. Ele tocou o cabelo dela, que estava preso em um belo coque. Ouso dizer que não vou mais ficar puxando seu cabelo. Ela esmeceu outra vez. Honestamente, a coisa toda estava ficando insuportável. Bom dia, disse Tanner bem alto, sem se preocupar em sair do lugar onde estava, do outro lado do corredor. Creio que já seja boa tarde, retrucou Winston. Talvez para os leigos, retrucou Tanner, com um meio sorriso debochado. Em Londres, as manhãs se estendem até as 2? Retrucou Miranda com frieza. Só se os resultados da noite anterior tiverem sido decepcionantes. Turner, exclamou Winston,
em tom de reprovação. Tanner deu de ombros. Preciso falar com a senhorita Shiver, disse ele, sem nem se dar ao trabalho de olhar para o irmão. Miranda ficou boquiaberta, de surpresa, provavelmente, mas também com um pouco de raiva. Imagino que seja uma decisão de Miranda, afirmou Winston. Tanner não tirou os olhos dela para dizer: por favor, avise quando estiver pronta para voltar para casa. Vou acompanhá-la. Pasmo. Winston ficou de queixo caído. Escute aqui, repreendeu ele. Miranda é uma dama, e o mínimo esperado é que você, Turner, seja cortês o suficiente para pedir a permissão dela para tal. Turner voltou-se para o irmão mais novo e ficou encarando até ele se encolher. Então olhou para Miranda outra vez e repetiu: eu vou acompanhá-la. Quando Turner interrompeu suas palavras com um olhar penetrante, Miranda acabou concordando. Mas é claro, milord, concordou ela com uma rigidez atípica nos cantos da boca. Virou-se então para Winston e disse: seu irmão gostaria de discutir uma iluminura com meu pai. Quase me esqueci. Esperta, Miranda. Turner quase sorriu. Turner? Repetiu Winston, cético. Uma iluminura. Minha mais nova paixão, falou Turner sem emoção na voz. Winston olhou para o irmão, depois para Miranda e outra vez para o irmão. Depois, por fim, assentiu. Pois bem, disse em tom ríspido. Miranda, foi um prazer. O prazer foi todo meu. Pelo tom de voz dela, Turner soube que não era mentira. Decidiu, portanto, não arredar de sua posição entre os dois pombinhos. E Winston lançou um olhar irritado antes de encarar Miranda e dizer: vejo você antes de voltar para Oxford? Espero que sim. Não tenho planos para os próximos dias e... Turner bocejou. Miranda pigarreou. Tenho certeza de que podemos combinar alguma coisa. Talvez você e Olivia possam vir à minha casa para tomar chá. Eu adoraria. Turner conseguiu levar seu tédio até a ponta dos dedos e inspecioná-la, as próprias unhas com tal desinteresse. Ou, se Olivia não puder vir, prosseguiu Miranda com uma voz impressionantemente firme. Mesmo assim, eu adoraria recebê-lo. O olhar de Winston ficou mais doce, acendendo-se. Seria um prazer, murmurou ele, pegando a mão dela e fazendo uma mensura. Pronta, rosnou Turner. Miranda não moveu um único músculo a responder. Não. Ora, então faça o favor de se apressar. Não tenho o dia inteiro. Winston virou para ele incrédulo. O que deu em você? Era uma boa pergunta. 15 minutos antes, o único objetivo de Turner era escapar da casa dos pais o mais rápido possível. E agora estava ali, quase afirmando que esperaria o tempo que fosse necessário para levar Miranda em casa. Está bem, ele estava mesmo afirmando, mas tinha lá seus motivos. Estou ótimo, retrucou Turner. Fazia anos que não me sentia tão bem, para ser preciso, desde 1816. Winston remexeu os pés, desconfortável, e Miranda desviou o olhar. Todos sabiam muito bem que aquele tinha sido o ano em que se casara. Junho, acrescentou ele com requinte perversidade. O que disse? Perguntou Winston. Junho de 1816. Então ele abriu um sorriso radiante para os dois, obviamente, falso e autocongratulário. Virou-se então para Miranda. Estarei esperando no vestíbulo. Não se atrase.